Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast. E hoje eu quero trazer um tema que vai linkar muito com o que nós temos falado, que é justamente sobre como fazer, a gestão do tempo nos dias de hoje. E mais do que nunca, a melhor pessoa para nos ensinar isso é justamente Jesus. A gente vai aprender aqui nesse podcast justamente como fazer a gestão do tempo como Jesus. É interessante colocar a vida de Jesus nesse nosso aprendizado de hoje, porque eu vejo a vida de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, eu fico muito emocionado mesmo aprendendo como que ele conseguiu tanto trabalhar muito, porque ele não parava, era o tempo inteiro ele numa cidade, outra cidade, fazendo aquilo que foi chamado para fazer, e ao mesmo tempo ele tinha esse amor, essa compaixão, essa paz, ele trazia essa segurança para as pessoas, fez diversos milagres, fez diversas obras aqui na Terra. E assim como ele, nós estamos hoje sendo pequenos cristos aqui na Terra, os cristãos, E isso também é uma chave para nós aqui hoje, Se a gente aprender a gerir o tempo e ao mesmo tempo conseguir desenvolver tudo isso no pacote, cara, isso é muito bom. Então é legal trazer esse ensino hoje, porque quando a gente está falando de gestão do tempo e produtividade, muitas pessoas entram numa vertente ou entram num caminho onde não para. É como se a produtividade, quanto mais você trabalha, quanto mais você esforça, quanto mais você tem suor, quanto mais feriados você abre mão, quantos mais domingos você abre mão, quanto mais você faz, mais quer dizer que agora sim você vai ter seus resultados. E isso é um caminho completamente contrário do que a Bíblia diz para nós sobre a gestão do tempo. Você percebe e vai perceber que na vida de Jesus, eu vou mencionar para vocês 4 pontos, 4 aspectos da vida de Jesus em termos de gestão do tempo. Você vai perceber que Jesus não era esse cara também que ficava 24 horas o tempo inteiro trabalhando, fazendo algo, se esforçando para algo. E isso é uma chave que muitas pessoas não percebem e quando entram nessa produtividade acabam se tornando pessoas com ansiedade, preocupadas, cansaço excessivo, um fardo. Agora, nossa caminhada com Jesus é uma caminhada leve. É uma caminhada onde nós somos levados à plenitude, à abundância. Se a sua vida você sente, eu te faço essa pergunta, como está a sua vida hoje? Se você pudesse medir a sua vida de 0 a 10, você colocaria nota 10, nota 9? Você se sente cansado? Você se sente angustiado? Como está a sua vida hoje? Da mesma forma, o que você mudaria? E aí, quando a gente fala do que mudaria, nossa reflexão, muitas vezes, a gente barra por não estar vendo o caminho da solução. E muitas vezes é justamente essa cobrança que nós temos hoje, que nós precisamos sempre estar fazendo mais, e seja atrapalhando nossas vidas. Então, o que Jesus fez em primeiro lugar, antes de mais nada? Ele levou muito tempo preparando para depois fazer algo. A gente quer comparar muitas vezes os resultados das pessoas, dos vizinhos, das pessoas das redes sociais que a gente gosta, que a gente segue. E eu sei que a gente se inspira com muitas pessoas que a gente vê na internet. A grande questão é que a gente não sabe dessa história dessa pessoa. Essa pessoa fez uma faculdade ou não fez? Quais foram os ensinamentos que ela teve? Qual foi a construção de valores da sua vida? Então, não necessariamente quer dizer que porque você tem 30 anos e outra pessoa tem 30, quer dizer que vocês dois tiveram o mesmo preparo para essa função específica. Existem outros fatores que influenciaram nessa jornada. E a grande questão é você saber para onde você quer ir, qual que é o seu chamado, de fato, para que você vá se preparando e guiando a sua vida para aquele lado. Eu quero mencionar um pouquinho também aqui com vocês. Quando eu recebi uma palavra profética há uns 9 anos já. E nessa palavra falava sobre algumas questões que aconteceram na minha vida, algumas mudanças, algumas coisas que Deus ia me levar a uma nova jornada, Principalmente de empreendedorismo, de administração, de muitas coisas em relação a isso. E nessa jornada, quando eu recebi essa palavra, para mim foi muito
engraçado e muito difícil, assim, porque não era algo que eu estava fazendo. Eu tinha acabado de me formar no seminário e não tinha pretensão nenhuma de voltar a empreender, a fazer algo nesse sentido. E foi tão interessante que dali para cá, quando eu me olho de lá para cá, eu vejo quanto de preparo eu já tenho caminhado. E é tão legal esse preparo caminhado justamente com essa jornada em Deus, porque você percebe o quanto que isso é leve, o quanto que essa jornada, de fato, ele vai nos conduzindo nisso tudo e o quanto nós vamos sendo capazes através da força dele nessa jornada. E Vinícius, quer dizer então que essa jornada inteira você não teve problema, não teve obstáculo? Não estou dizendo isso, eu tive obstáculo, tive problema, tive questões para resolver na minha vida. E é justamente esses obstáculos, esses desafios, me fizeram estar cada vez mais bem preparado. Eu tenho certeza, né, e a gente vê isso no primeiro milagre de Jesus, quando Jesus chega para curar ali o vinho, a sua mãe Maria chega nele e fala, faça alguma coisa. Você percebe que para Maria ter chegado em Jesus e falado para resolver o problema, Jesus fazia muito desses milagres na sua casa. Não era algo que simplesmente a Maria sentiu de achar que o filho dela conseguia resolver. Ele sabia porque o filho dela, Jesus, praticava isso, ou seja, preparava isso ao longo do tempo. Ele colocava em prática, ele colocava isso em execução. Eu tenho certeza também, tá? Eu sei que algumas pessoas vão falar que blasfêmia, o pessoal gosta de polemizar na internet. Mas eu tenho certeza que nessa caminhada também Jesus pode ter orado e não ter dado certo, pode ter tentado fazer alguns milagres quando era criança e não ter dado certo, porque a sua fé também foi aumentando. Lembre-se, gente, Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Então ele teve que também crescer em fé, teve que crescer em confiança em Deus nessa jornada sua. E a grande questão aqui é que todo esse panorama que nós vemos nos 3 anos do ministério de Jesus foi um reflexo dessa preparação nesses demais 30 anos. Tá, vamos colocar ali, Jesus começou mesmo a desenvolver-se ali com 8, 9, 10, 11, 12. Com 12 começou a ter um pouco mais noção da vida. Então olha o tempo que Jesus foi se planejando com um objetivo só. Vim à Terra, vou morrer na cruz, vou fazer a vontade do meu Pai. Esse é meu chamado. E muitos de nós acabamos de receber uma palavra profética, acabamos de ter uma direção, agora que estamos de fato descobrindo os desejos de onde Deus quer nos levar, e a gente já acha que vai ser super instantâneo. Eu recebi uma palavra profética, só para vocês terem uma noção do tempo, né? Eu tinha recebido uma outra palavra profética quando eu tinha 15 anos de idade. E essa palavra só foi se cumprir em relação à música quando eu tinha 26 anos de idade. 11 anos depois, essa palavra se cumpriu. Mas nesses 11 anos eu continuava me preparando. Em segundo lugar, que nós vemos na vida de Jesus, ele passou muito tempo orando e estando em momentos sozinho, né, de solitude ali em oração com Deus. E é muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque a nossa vida na caminhada de negócios, nós não fazemos negócios para Deus, ou não fazemos negócios simplesmente religiosos, nós só fazemos negócios com Deus. E esse fazer negócios com Deus faz com que a gente entenda a parcela maior da nossa caminhada, é caminhar com Deus mais uma vez. E aqui eu preciso explicar um pouquinho para vocês sobre a questão de alguns aspectos que nós ensinamos hoje da vida cristã. Por mais que a gente entenda que hoje, né, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao presente de Deus, que o próprio Jesus mora dentro de nós e está sempre conosco, mas isso não tira de nós a responsabilidade ou esse momento específico de também ter momentos únicos com Deus. Ou seja, por mais que eu esteja casado com a minha esposa hoje, por mais que eu esteja hoje já há 8 anos, indo por 9º ano com a minha esposa de casado, isso não quer dizer que agora eu estou livre desses momentos íntimos com a minha esposa. Então você percebe que, dessa mesma forma com Deus,
essa vida íntima de intimidade, ela continua, ela tem que existir esse relacionamento. Porque é nesse relacionamento que a gente começa ainda mais a conhecer o outro, a gerar laços, a gerar essas pontes começam a ser construídas um pouco mais firmes. Elas vão se solidificando em nossas vidas com Deus. E o que muitas vezes acontece nessa questão de gestão do tempo é que a gente começa a aprender muito sobre as técnicas que as pessoas ensinam e deixamos de acompanhar esse Deus nisso tudo, que é o Deus que traz descanso, é o Deus que traz a abundância, que traz a plenitude. E aí a gente raramente coloca até mesmo nessa gestão de produtividade, essa gestão do tempo, o nosso tempo de oração, nosso tempo de intimidade com Deus. Esse tempo, quanto mais a gente quer produzir, quanto mais nós queremos caminhar com Deus, mais ainda nós precisamos continuar tendo uma intimidade com Ele. Ele é a chave, pessoal. Ele é a chave para o crescimento, Ele é a chave para acontecer. É por Ele que nós existimos. Vocês viram nos últimos podcasts. Nós somos feitos para Ele, por meio dEle. Nós somos feitos para tudo que a gente faça, volta a Ele de novo. Então, qual o propósito de fazer tudo que nós fazemos se nós não voltarmos para Ele de novo? Então, Ele tem que ser sempre esse anseio nosso, essa vontade nossa de fazer algo, essa vontade nossa de cada vez mais querer ser algo mais com Ele. Em terceiro lugar, que eu quero mencionar para vocês, é que Ele minimizava distrações e priorizava o que estava fazendo. Olha só, a gente vê diversos momentos até onde Maria, seus irmãos chegam nele para querer conversar com ele e ele fala, peraí, não, eu já estou fazendo as obras que o meu pai me chamou. Ou seja, não me distraiam, não precisa falar nada, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui fazendo aquilo que foi me colocado para fazer. Então você percebe que na caminhada de Jesus, ele foi tirando as distrações da vida dele. Até mesmo quando as pessoas falavam algo, queriam tirar ele do foco, né? Pedro foi usado para tentar fazer isso, os discípulos. Não, o que é isso? Vai morrer não, que história que é essa? Não, peraí, Jesus, vai por aqui, vai por ali. Jesus, não, eu tenho um caminho, eu tenho um objetivo. Eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu vou lá e vou morrer na cruz, mas terceiro dia eu vou ressuscitar. Então ele sempre tinha isso em mente, e você vê que ele menciona isso o tempo inteiro nos 3 anos que ele estava, de fato, no ministério dele. Eu sei onde eu quero chegar, Então você percebe até que em momentos específicos, quando Jesus curava pessoas, ele até falava, olha, não conta para ninguém, não espalha essa mensagem. Por quê? Porque ele estava de fato focado no objetivo e no tempo que esse objetivo iria acontecer, que era o tempo de Deus, né? Então eu acho interessante isso de Jesus falando o tempo inteiro para as pessoas. Em quarto lugar, nós vemos Jesus sempre muito ocupado, porém nunca apressado. Para mim, essas cenas onde Jesus estava descansando no barco, onde Jesus estava em momentos de solitude, momentos de tranquilidade, isso para mim é muito, muito interessante ver. Jesus, mesmo sendo, como eu falei, 100% Deus, 100% homem, ele não era apressado. Ele falava, né? Existe o tempo para isso acontecer, vai chegar o momento, minha hora não chegou, minha hora não acabou. Vai chegar a hora onde eu não estarei com vocês, mas ainda não é a hora. Então é interessante isso, porque muitas vezes a gente entende que esse esforço, esse trabalho, ele tem que ser penoso, trabalhoso demais, aquela questão muito sofrida, né? E nós vemos que, na verdade, essas maldições, elas foram levadas na cruz. E uma vez que as maldições foram levadas na cruz, a maldição desse esforço também foi levada da cruz. Não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, porque isso é um princípio e nós somos movidos a princípios. Nós trabalhamos, nós estamos na atividade, nós estamos... o próprio trabalhador é digno do seu salário, como diz o Paulo, né? Como o próprio Jesus, quando enviou os seus discípulos, os 70, ele falou para eles, né? Olha, vocês vão, mas não se preocupe, onde vocês vão morar, quem te receber na casa vai te dar alimento, vai te dar provisão, não se preocupe, porque o trabalhador é digno do seu salário. É um princípio.
Esse princípio permanece hoje. Mas uma das coisas que não permanece é esse trabalho penoso. É um trabalho de muito esforço, de sofrimento. Eu tenho que fazer sempre mais. Eu tenho que sempre sofrer mais. É um gole a mais aqui, é um trabalho, uma horinha a mais para mim. Mais final de semana, mais à noite. Por que você faz isso? Porque o trabalho é penoso. Porque o trabalho é complicado. É porque é isso mesmo. Nós vamos comer do pó dessa terra. A gente começa a citar várias coisas do Velho Testamento, da época da lei, da época da maldição que existia, e colocamos hoje como sendo algo nosso. Só que aí tem o outro plus da questão. Além de estarmos sempre muito ocupados, agora nós também estamos tornando uma geração apressada. Uma geração onde tudo é para agora. Então a gente não pode aguardar 10 anos mais de uma profecia acontecer. Não, de forma alguma, tem que ser agora. Eu não posso esperar a minha empresa crescer em 5, 10 anos, tem que ser agora. Porque o fulano explodiu a empresa dele em 2 meses, o ciclano em 1 mês. E a gente vai acreditando nessas histórias da internet, que na verdade muitas, infelizmente, são falsas, né? São histórias que são criadas pelo storytelling, e é simplesmente a forma que é passada faz com que a gente entenda coisas diferentes. E aí a gente vê onde antigamente a gente mandava uma carta, demorava lá 3, 6, 10 meses para chegar, e hoje eu mando uma mensagem aqui, chega quase instantaneamente na casa da pessoa, o WhatsApp, o Telegram, as redes sociais. E agora a gente quer que tudo seja de fato rápido. Mas a grande verdade é que não existe essa rapidez toda. Quanto mais a gente tenta ser apressado, mais a gente começa a sair dos trilhos. É como se o seu trilho fosse criado para que o seu vagão pudesse andar nele de forma coordenada. Aquele trenzinho andando, sabe? Agora, quando você começa a andar apressado demais, essas rodas do seu vagão começam a descarrilhar, né? Começam a sair dos trilhos. Então a gente tem que entender isso, que apesar da geração estar rápida e apesar de muitas coisas ser potencializadas, nós não andamos apressado. Nós andamos confiando em Deus, no tempo que a gente está caminhando com esse Deus. A gente anda conforme a música. Porque, como eu falei, se a gente começa a andar nessa questão, meu Deus, eu tô atrasado, tem que ler isso, tem que fazer outro curso, a gente passa mais tempo vendo esses cursos, mais tempo aprendendo técnicas, mais tempo em faculdade, mais tempo em diversas outras questões, e menos tempo, mais uma vez, com Deus, ou menos tempo ainda desenvolvendo aquilo que Deus chamou para que a igreja pudesse desenvolver e fazer. E aí que eu falei no início, né? Por isso que é legal Jesus, porque ele estava sempre ocupado, mas ocupado fazendo aquilo também que era chamado ele fazer. Sinais, milagres, maravilhas, cura, expressão do amor. E agora, alguém que é apressado, ela não tem tempo para nada. Ela não tem tempo para um amigo que está ruim, uma pessoa que está precisando de um apoio. Ela não tem tempo nem de perguntar para o porteiro do prédio como é que ele está, se precisa de uma oração, porque ele está o tempo inteiro com essa sobrecarga, o tempo inteiro com essa pressão de que está atrasado demais, tem que sair correndo, fazendo tudo. Mas as coisas são processos, são delicadas. Para alguns vão ser mais rápido, para outros vão ser mais demorado, dependendo do aspecto, dependendo daquilo que você foi chamado, dependendo daquilo de várias circunstâncias. Então, sim, você tem que estar sempre ocupado, mas nunca apressado. E minha mensagem aqui hoje, minha oração é para que você se apoie nessa confiança em Deus, que você descanse nele. Eu gosto muito quando eu fecho meus olhos e começo a pensar em descanso em Deus, a essa visão dessa grande mão de Deus, sabe? Pensa na mão de Deus super grande assim, uma mão do Hulk, não sei lá, do pé grande, né? O pé grande tem o pé grande, né? Da verdade. Sei lá, a mão grande. Pensa na mão de jogador de basquete, pronto, que é aquela mão gigante. Eu vejo muitas vezes isso quando eu fecho o olho no descanso, né? É a gente deitado nessa palma da mão de Deus. É ali que a gente encontra o descanso. É ali que a gente encontra, de fato, a tranquilidade, porque na mão dele, ele nos está nos levando, nos conduzindo em descanso, porque ele é o Deus grande, ele é o Deus poderoso que nos conduz, de fato,
em pastos verdejantes, em lugar de descanso. Então, minha oração é essa, para que você reflita nessa gestão do tempo, assim como Jesus. Que você seja caminhado cada vez mais a ter momentos com Ele, a evitar distrações, a preparar e continuar caminhando, né? É o preparar e continuar ocupado para chegar naquilo que Deus tem para você.